Senhor, um bom dia a todos. Respondendo as perguntas. Meu Deus, por que as pessoas gostam de me colocar no estreito? Amém? Pastora Áurea, porque a Santa Ceia da igreja, irmãos em Cristo, é pela manhã e é sentado à mesa. Amados, Jesus, ele não saiu na sinagoga. Jesus, ele preparou a ceia para os discípulos e ele não expôs ninguém. É interessante essa pergunta, né? Que a Bíblia mesmo diz, ser imitadores de Deus como, né, filhos amados. E eu não vou achar na Bíblia o apóstolo Paulo ensinando a ceiarmos em um culto onde não tem a doutrina, onde todos não são batizados, onde todos não estão ali compartilhando, né? Porque a importância que o apóstolo Paulo nos ensina é o partir do pão, né? E muitos ignorantes na fé ainda dizem que o pecado que pessoal não pode cear. Não, está falando do pecado contra o corpo de Cristo, contra o próximo, o pecado contra a igreja. Aleluia. E o pecado pessoal é algo que o ser humano na terra, né, está vulnerável a pecar, mas a se arrepender. Há um arrependimento e há um preço a ser pago, porque o pecado ele traz consequência. E Jesus sabendo disso, né? Ele sabendo que nós iríamos passar por isso, ele nos amou, que deu a sua vida para a expiação desses pecados. Mas existe o pecado para que a gente não venha ser réu, né? Para que a gente não venha estar nos condenando, que é o pecado contra o corpo de Cristo, o pecado contra a igreja, o pecado contra o próximo. Amém? A Santa Ceia, né, é algo de união. É algo que simboliza que, acima de tudo, está o amor, né? O amor, o compartilhar, a união. Como é que eu posso explicar mais, né, detalhado? É algo que Jesus, ele sabia, né, o rumo de cada um ali. Ele sabia, era necessário que Judas estivesse ali? É necessário. Então, que às vezes vai estar pessoas ali na mesa com você, comendo, compartilhando do pão, mas fazendo em memória de Cristo, mas vai ter sim pessoas que por um momento possa ser incitado pelo inimigo, mas não são pessoas despreparadas, são pessoas que já conhecem a palavra, são pessoas que sabem exatamente o que está fazendo. Judas sabia o que ele estava fazendo. Então nós não podemos expor, fazer um culto de Santa Ceia e trazer pessoas que não conhecem, não têm entendimento, não são doutrinados, então fica ali aquela pessoa sem entender nada. E a casa de Deus não é bagunça. Nós sabemos que tudo é com ordem e decência. O apóstolo Paulo, ele não ensina. A gente não encontra na Bíblia essa doutrina de fazer um culto e tá ali pessoas que não são batizados, despreparados, e ali ceando, ou então se constrangendo porque não podia cear. Pelo contrário, aquele que não podia cear tinha que confessar o seu pecado, ou até mesmo ele era separado, né? E até mesmo nem estava ali no momento para cear, porque sabia que tinha pecado contra a igreja. E era por isso que o apóstolo Paulo lhe instruía, ele ensinava antes da ceia, antes de acontecer, aleluia, aquela cerimônia, né, da Santa Ceia. Ele instruía a igreja. Então alguns tinham temor, né? Todos tinham ali a obediência, mas até mesmo tinha a colheita das ofertas, né, dos alimentos, para que fossem enviados às famílias carentes, às famílias que não tinham condições, às viúvas que não tinham mantimentos. E muitas pessoas hoje, em muitas igrejas, distorcem isso, quer persuadir as pessoas para ter a obrigatoriedade de dar, né? E o apóstolo Paulo não ensina obrigatoriedade, ele ensina dê com alegria, dê com amor, né? Compartilhe. E eu não entendo porque que está tão difícil as pessoas entenderem o Evangelho, tão difícil as pessoas seguir a Cristo, seguir ali, examinar as Escrituras e seguir a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo. Então é por isso que a Santa Ceia, nós ceamos na mesa, ceamos entre nós, irmãos da congregação, para não expor à noite, né, no culto da noite, no culto da família. Nós não queremos expor, não queremos excluir ninguém. Até mesmo quando pega aquela palavra, examine um homem a si mesmo.
tem um novo convertido ou tem alguém que nem é convertido ainda, vai dizer, pronto, eu não sou digno de chegar até Jesus, eu não sou digno de me batizar, eu não sou digno de cear, não vai querer mais ir para a igreja. Então é por isso, para não expor, né? A gente aprendeu com Jesus a preparar ali, né, sem expor ninguém e sem escandalizar, e principalmente com ordem e decência. Amém? É algo divino, é algo que tem que ter o perdão, o arrependimento, e não ali aquela bagunça no meio de um culto, pessoas que às vezes nem têm instrução, não sabem de nada do que está acontecendo e se entristecem, né? Amém? Jesus abençoe a todos poderosamente.